Aleluia. Senhor Jesus, amém. Louvado seja o Senhor, irmãos. Chegamos a essa série de mensagens, né? Que o Senhor tem falado para nós sobre as igrejas ali, as 7 igrejas em Apocalipse. Então, nós podemos ver, durante essas mensagens, a revelação, né? Dessas 7 igrejas ali em Apocalipse. E hoje o Senhor nos deu a incumbência, né? De falar sobre a igreja em Filadélfia. Amém. Eu acredito que, pelo nosso viver, irmãos, o Senhor tem nos dado a graça, né? De estar tentando viver a vida da igreja em Filadélfia. Amém. Filadélfia, na verdade, ela significa amor entre os irmãos, né? Amém. Mas, ainda antes de começar essa mensagem, eu gostaria de orar para que o Senhor possa continuar nos abençoando, né? Com a sua palavra, nos enchendo com o seu Espírito. Então, graças ao Senhor pela oração dos irmãos. Eu acredito que os irmãos aqui em Cristinápolis, né? Eu acredito que os irmãos ficaram orando por essa palavra, né? E essa palavra, na verdade, irmãos, é uma palavra que vai nos advertir, né? Às vezes nós falamos que Filadélfia, ela não tem advertência, mas o Senhor está mostrando para nós que nós precisamos conservar o que nós temos, né? Amém. Então, ainda quero começar essa reunião orando, né? Amém. Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus, amém. Senhor, nessa noite venha nos lavar com teu sangue. Amém. O Senhor sabe que o teu sangue é a única base. O Senhor sabe o quanto nós fomos, Senhor, estragados durante toda a semana, com a poeira desse mundo, com as coisas negativas. Senhor, nessa noite venha nos lavar com teu sangue. Que essa palavra possa penetrar nos corações, que essa palavra possa penetrar nos corações daqueles que estão ouvindo, também dos irmãos que aqui se encontram, daqueles que estão assistindo. Senhor, nessa noite, Senhor, nós queremos agradecer o Senhor pela sua misericórdia, queremos agradecer o Senhor pelo seu amor, queremos agradecer, Senhor, pela igreja. Abençoe a tua igreja aqui, Senhor, aqui em Cristinápolis, abençoe a tua igreja em todo o estado de Sergipe, em toda a terra, Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor. Amém. Então, irmãos, graças ao Senhor pelas revelações das 7 igrejas ali em Apocalipse. O Senhor tem falado há tanto tempo para nós, né, na vida da igreja, sobre a situação, né, de cada igreja, né? Então, em mensagens anteriores nós já vimos falar sobre a igreja em Éfeso, né? Nós sabemos que a igreja em Éfeso, qual foi o problema de Éfeso? Éfeso perdeu o quê? O primeiro amor, né? E logo em seguida veio a igreja em Esmirna, né? Esmirna foi aquela igreja sofredora, né? Aquela igreja que de fato amava o Senhor e sofreu pelo amor ao Senhor, né? Mas em seguida, irmãos, a gente percebe a degradação da igreja. Chega a igreja em Pérgamo. E na igreja em Pérgamo, a gente pode ver ali o trono de Satanás ali naquela igreja. Veja que situação. Então, na verdade, graças ao Senhor por Filadélfia. Filadélfia, na verdade, é uma igreja que o Senhor, Ele louvou essa igreja, porque essa igreja traz de volta a linha ortodoxa da igreja. Ela traz novamente, né, aquela linha que o Senhor começou lá em Gênesis. O Senhor começou aquela linha lá em Gênesis. E aquela linha, ela foi barrada ali por meio do pecado do homem. Aquilo foi barrado porque a Bíblia mostra lá em Gênesis que o Senhor fechou o caminho da árvore da vida. E novamente, aquele acesso à árvore da vida, ele foi fechado. Mas graças ao Senhor, irmãos, porque Cristo veio até nós. Amém. E Ele abriu para nós um novo e vivo caminho. Amém. E esse novo vivo caminho, nós podemos trilhar ele hoje. Sabe por quê, irmãos? Porque Filadélfia, na verdade, ela trouxe novamente a linha ortodoxa da igreja. E a gente percebe que nas mensagens anteriores nós vimos Éfeso perdeu o primeiro amor, Pérgamo, Satanás introduziu o seu trono ali, né? Em Tiatira tinha um ensinamento de Jezabel, né? Ensinamento diferente, né? Então, a gente percebe que a igreja foi decaindo. Então, eu queria até que os irmãos colocassem um gráfico, né, da linha ortodoxa da igreja, né?
a gente percebe nesse gráfico, irmãos, não sei se o irmão conseguiu colocar, então a gente percebe nesse gráfico que está ali a igreja em Éfeso e a igreja em Esmirna, e depois decai, né? Vem a linha ortodoxa, depois ela decai, e entra aí Pérgamo, depois Tiatira, né? Depois Sardes, mas aí Deus novamente usa Filadélfia e restaura essa linha ortodoxa. E essa linha ortodoxa, irmãos, ela precisa permanecer até o fim. O Senhor disse que Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é o princípio e Ele é o fim. Amém. Mas quem trouxe o Senhor como Alfa e o Senhor como Ômega? Na verdade, irmãos, as outras igrejas como Sardes, como Pérgamo, Tiatira, nenhuma dessas igrejas trouxe o Senhor como essa linha ortodoxa. Infelizmente, né, o homem sempre coloca o dedo nas coisas do Senhor e aí as coisas caem em degradação. Infelizmente, irmãos, quando nós colocamos a nossa mão nas coisas do Senhor, nós degradamos a igreja. A igreja, na verdade, ela é santa, sem mácula, sem ruga e sem defeito. Então a igreja em Filadélfia, o que foi que Deus começou a restaurar em Filadélfia? Deus começou a restaurar o amor fraternal. Amém. Sem haver esse amor fraternal na igreja, irmãos, eu acredito que fica uma igreja muito chata. A vida da igreja, ela precisa ser cheia do amor dos irmãos. Então, viver da igreja, na verdade, eu preciso amar os irmãos me amar, e esse amor mutuamente ser gerado de um para com o outro. Amém. Então, na verdade, o que o Senhor realmente quer, por isso que Filadélfia novamente traz essa linha ortodoxa que saiu lá de Gênesis. Lá em Gênesis foi fechado por causa do pecado do homem. Cristo veio, morreu, ressuscitou. E ali na cruz fala que do seu lado saiu sangue e água. E esse sangue e essa água foi para quê? Para gerar a igreja. Amém. E agora, ao gerar a igreja, essa igreja é para fazer a vontade do Senhor. Amém. Mas o que acontece? Como que o Senhor pode fazer a sua vontade numa igreja que perdeu o seu primeiro amor? Como que o Senhor pode? O Senhor não pode fazer a vontade numa igreja que perdeu o primeiro amor. Por isso o Senhor chega ali em Éfeso e o Senhor diz: arrepende-te. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Aí o Senhor mais adiante encontra uma igreja como Esmirna, né? Uma igreja que buscava um viver de amor entre os irmãos, mas infelizmente Satanás se levantou ali e houve uma perseguição muito grande ali com os irmãos em Esmirna. Mas mais adiante, mesmo em meio àquela perseguição, a política veio e introduziu-se dentro da igreja. E aí surge a igreja em Pérgamo. E a igreja em Pérgamo fala ali que o trono de Satanás foi estabelecido ali. Aí eu pergunto aos irmãos: onde está o trono de Satanás? O Senhor pode reinar? De maneira nenhuma, irmãos. Por isso que o Senhor também fala para essa igreja: arrepende-te. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E aí o Senhor quer, novamente o Senhor quer restaurar tal, e aí vem o que? Tiatira. Mas Tiatira, ela trouxe a vontade de Deus? De maneira nenhuma. Sabe por quê, irmãos? Porque ali em Tiatira tinha uma doutrina de Jezabel. Tinha a doutrina de Jezabel. Eles largaram mão da doutrina de Cristo, da doutrina dos apóstolos, e pegou a doutrina de Jezabel e foi introduzida na igreja. E aí o que aconteceu? Quando essa doutrina foi introduzida, a idolatria surgiu dentro da igreja. Daí Deus usa Martinho Lutero, né, que era um católico romano, né? E aí o Senhor começa a restaurar. Mas infelizmente aquela restauração por meio de Sardes, ela também não agradou o Senhor. Por quê? Porque Sardes, a Bíblia fala que ela tinha nome de vivo, mas estava morto. Por que Sardes tinha nome de vivo e estava morto? Porque Sardes, na verdade, depois que veio Sardes, houve muita divisão ali entre o povo de Deus. Muita divisão surgiram, né?
Então, na verdade, a gente percebe que Sardes também não trouxe a vontade de Deus de volta, porque houve divisão. E depois aí agora, pela misericórdia do Senhor, o Senhor vem e começa a restaurar por meio de Filadélfia. E no século XIX o Senhor começou ali, por meio de alguns irmãos que começaram a ver as verdades, começaram a entrar nas verdades. E aí no século XIX o Senhor começa a restaurar a igreja. Amém. E hoje, irmãos, nós estamos prosseguindo para estar nesse caminho de Filadélfia. Mas eu digo aos irmãos, se nós estarmos em Filadélfia e não tivermos o amor fraternal, também não vamos agradar ao Senhor. Porque Filadélfia significa amor entre os irmãos. Então essa é a grande realidade. Então o que Deus quer restaurar? Deus quer restaurar a nossa unidade e a nossa unanimidade. Deus quer restaurar a sua palavra, porque qual o segredo de Filadélfia? Filadélfia ela tem o quê? Pouca força. Filadélfia não é uma potência mundial. Filadélfia é uma igreja que tem pouca força. O que significa ter pouca força? O que significa? Significa que essa igreja depende do Senhor. Vamos ler Apocalipse 3. Irmãos, eu gostaria que os irmãos puderem pegar um copinho com água para mim, por favor. Senhor Jesus. Amém. Apocalipse 3, no versículo 7 fala assim: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Eu não sei se os irmãos perceberam que nesse versículo a igreja em Filadélfia ela começa a restaurar a autoridade de Deus. Porque em todas as outras igrejas Deus perdeu a sua autoridade. Por que a igreja em Filadélfia começou a restaurar a autoridade de Deus? Porque aqui fala assim: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi. Amém. Então, aquele que tem a chave de Davi, ele começa a restaurar a sua autoridade da igreja. Amém. Então, mostrando que a autoridade da igreja, o cabeça da igreja é Cristo. Amém. Então, na verdade, a primeira coisa que Filadélfia começou a restaurar não foi, muitas vezes nós falamos, que Filadélfia começou a restaurar o amor fraternal, mas a primeira coisa que Filadélfia começa a restaurar é a autoridade do Senhor. Por quê? Porque o Senhor deu a autoridade dela abrir e fechar. Amém. Essa igreja tem a chave de Davi. E por ter a chave de Davi, a autoridade de Deus está nela. Amém. Por isso, amados irmãos, nós precisamos guardar, conservar o que nós temos. Amém. Para que ninguém tome a nossa coroa. Amém. Então, graças ao Senhor pela vida da igreja. E aqui fala bem assim: quem é que fala para essa igreja? Fala o santo e o verdadeiro. Por que o Senhor falou como santo e verdadeiro para essa igreja? Porque essa igreja ela também é santa e ela é verdadeira. Amém. Por um lado ela é santificada por meio da lavagem de água pela palavra. Por um lado ela é santificada porque a palavra está nela. Então, por isso que o Senhor... Obrigado. Por isso que o Senhor, ele realmente, ó Senhor Jesus. Amém. O Senhor de fato, irmãos, ele vela por essa igreja, né? Amém. É uma igreja louvada por Deus, né? Amém. E ele abriu essa porta, ninguém pode fechar a porta dessa igreja. Ninguém pode fechar. Ninguém jamais pode fechar. Às vezes nós olhamos para a vida da igreja, irmãos, e dizemos assim: a vida da igreja acabou. A vida da igreja não tem mais amor. A vida da igreja, ela virou uma denominação. Mas uma coisa eu digo, irmãos, que a vida da igreja, ela tem a vida de ressurreição. Amém. Às vezes Satanás pensa que acabou a igreja, mas aí o Senhor vem e restaura. Amém. Pérgamo
estava acabada, não estava? Tiatira estava acabada, não estava? Mas o Senhor usou Filadélfia. Amém. Por isso, irmão, nós precisamos estar restaurando sempre. A vida da igreja é um lugar onde o Senhor sempre está restaurando. Uma vez o irmão Doug falou uma frase que nós não somos a igreja restaurada, nós somos a restauração do Senhor. Amém. Então isso é algo maravilhoso, né, Edvaldo? Nós não somos a igreja restaurada, mas nós estamos na restauração do Senhor. E agora, por meio de Filadélfia, Deus pode restaurar. Amém. E aí, como os irmãos colocaram, né, novamente eu gostaria que os irmãos colocassem, essa igreja, ela traz novamente a linha ortodoxa, essa linha que saiu lá de Gênesis e vai culminar lá em Apocalipse, vai culminar na Nova Jerusalém. Então, irmãos, o que nós precisamos é continuar nessa linha. Agora, essa linha é uma linha tênue, que qualquer desvio nós podemos decair. Por isso o Senhor diz: conserva o que tens, para que ninguém tome, a tua coroa. Então, graças ao Senhor por isso. Então aqui fala assim: essas coisas diz o santo e o verdadeiro. Quem está falando para nós, Edvaldo, é o santo e o verdadeiro. Amém. O santo e o verdadeiro ele fala para Filadélfia. Amém. Sabe por quê? Porque essa igreja é louvada por Deus. Amém. E aqui fala que ele abriu essa porta, ninguém pode fechar essa porta. E aqui fala que aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Aí fala assim, no versículo 8: conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma janela. Não, o Senhor tem colocado uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Agora, sabe qual é o segredo dessa igreja? O segredo dessa igreja é que ela tem pouca força. Ela tem pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Essa igreja, ela tem, por um lado, ela tem o nome e a palavra. Amém. Aí eu pergunto, para muitas pessoas o nome e a palavra é pouca coisa, né? Mas para nós o nome e a palavra é tudo. Amém. As pessoas lá fora, como a igreja, as igrejas, elas estão inventando meio mundo de coisa para substituir esse Cristo. Inventa uma maneira inventa até sal, né? As pessoas estão inventando até isso, né? Um punhado de sal, uma rosa, inventa tanta coisa. Mas a igreja, ela só precisa de uma coisa: do nome e da palavra. Amém. Não adianta a gente inventar outra maneira, irmãos. Se nós colocarmos outra maneira em Filadélfia, nós vamos cair ou em Pérgamo, ou em Tiatira, ou então em Laodiceia. Podemos cair nessa condição. Entendeu? A igreja, ela tem tudo, irmãos, que é o nome e a palavra. Em poucos lugares eu vejo o invocar o nome do Senhor, mas na vida da igreja o Senhor tem nos dado a graça de invocar esse nome. Amém. Em poucos lugares eu vejo as pessoas estudarem ou desfrutarem da Bíblia durante 6 meses. Graças ao Senhor que na vida da igreja, 6 meses, 1 ano, o Senhor tem nos dado a graça de desfrutar um livro da Bíblia. Amém. Não falamos isso com orgulho nem com vaidade, mas é isso que tem nos sustentado na vida da igreja. Amém. O nome e a palavra. Amém. E graças ao Senhor, irmãos, que Filadélfia e Esmirna, né? Elas conseguiram fazer a vontade do Senhor. E hoje, numa era tão tenebrosa que nós vivemos hoje, nós precisamos, irmão, seguir essa linha ortodoxa. É essa linha que vai nos fazer vencedores. Amém. Se nós sairmos dessa linha, o que vai acontecer? Vamos decair, vamos entrar em degradação. E degradação, com certeza, não entra no reino milenar. Os vencedores são aqueles que irão reinar com o Senhor por 1000 anos, né?
Como a gente sempre tem falado isso para nós. Então, graças ao Senhor que Filadélfia e Esmirna mesmo em meio àquela perseguição, em meio a sofrimento, mas Esmirna, na verdade, ela fazia a vontade do Senhor. Amém. E Deus agora usa Filadélfia com amor entre os irmãos, né? Com amor, do amor ágape também, que esse amor entre os irmãos vai crescendo até chegar a esse amor ágape. E esse amor ágape também se expande para as pessoas. Então o que nós precisamos, irmãos, hoje é guardar o que nós temos. Então, em todas as igrejas o Senhor repreendeu, mas a igreja em Filadélfia, o Senhor, ele realmente ele louva aquela igreja ali. Por quê? Porque ela tem o quê? Pouca força, tem independência, depende do Senhor. Mas é o que eu quero dizer para os irmãos. Irmãos, existia uma obra chamada a obra dos Nicolaitas. E essa obra, na verdade, ela causou dano na igreja em Pérgamo. Porque Pérgamo aderiu esse ensinamento. O ensinamento de quê? De cleros e leigos. Então, eu pergunto, na vida da igreja, nós temos esse sistema? Se tivermos esse sistema, irmãos, infelizmente nós não estamos em Filadélfia. Porque se tivermos um sistema de cleros e leigos, o que é cleros e leigos? Cleros e leigos é o sistema papal e o sistema pastoral. E esse sistema ele está perdurando no meio cristão, na cristandade. Mas será que nós na vida da igreja vamos aderir esse sistema, esse ensinamento de um dominando sobre o outro? Na vida da igreja, nós vemos a igreja como o quê? Como organismo do Deus triuno. Amém. Na vida da igreja, nós vemos a igreja como o corpo de Cristo, onde todos os membros são importantes. Todos os membros podem funcionar. Mas, irmãos, essa linha é uma linha tênue, uma linha reta. Eu não sei se os irmãos já viram, quando o pedreiro ele estica a linha, ela fica tênue, reta. E qualquer vacilozinho, aquela linha, qualquer folgazinha, ela é torta. Assim é essa linha ortodoxa da igreja. Se nós afrouxar essa linha tênue da vida da igreja, Pérgamo entra no nosso meio. O ensinamento de Balaão entra no nosso meio. O que era que Balaão ensinava? Ensinava a Balaque a causar tropeço entre os filhos de Israel. Ele ensinava isso. Aí, o que é causar tropeço? Sabe o que é isso, irmãos? Muitas vezes na vida da igreja, a gente fica fomentando uma coisinha ali, outra coisinha acolá, outra coisinha mais adiante, e daqui a pouco sabe o que acontece? Divisão. E quando entra a divisão entre o povo de Deus, sabe o que acontece? Deus deixa de estar no trono e Satanás vem e estabelece o seu próprio trono. Foi o que aconteceu ali em Pérgamo. Mas eu pergunto aos irmãos, quando há esse sistema de cleros e leigos na vida da igreja, a idolatria fica fácil de entrar. Aí os irmãos podem pensar, mas irmãos, que conversa é essa de idolatria? Se nós não temos ídolos na igreja, sabe o que acontece? A gente começa a idolatrar os homens. Por quê? Por conta do sistema de cleros e os leigos. E o que acontece? Os leigos começam a adorar aqueles irmãos que estão acima, como se isso fosse uma verdade absoluta. Uma verdade absoluta para nós, irmãos, é que a igreja é o corpo de Cristo. Amém. E todos os irmãos são importantes. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Por isso, irmão, nós precisamos valorizar o que o Senhor tem nos dado. Nós precisamos valorizar essa visão de Cristo e a igreja. Amém. É essa visão que tem nos governado durante anos. Eu tenho em média uns 30 anos ou 32 anos na vida da igreja. Mas o que tem me governado na vida da igreja? A igreja, ela não tem um grande coral. A igreja, ela não tem bons faladores. A igreja, ela não tem pessoas muito eloquentes.
mas a igreja tem o nome e a palavra. Então isso é muito importante para nós, irmãos. Nós precisamos valorizar o que o Espírito está falando para nós. Por isso que a cada dia nós precisamos pedir: Senhor, me dá um ouvido espiritual, um ouvido adequado para que eu possa ouvir. Porque a gente muitas vezes fica... A Bíblia fala que nós devemos ser tardios em falar. E sempre estar ouvindo. Ouvindo o que o Espírito diz às igrejas. Amém. E nessa era a gente percebe que o Espírito ainda está fluindo. Que o Espírito ainda está fluindo, irmão. Então, a vida da igreja ainda é a mesma. Daquela que eu conheci há 32 anos atrás. A diferença é que Satanás ele quer botar artifícios nela. Mas nós precisamos, irmãos, ser aqueles que vivem e andam no Espírito. Amém. Nós precisamos ser aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. A Bíblia fala: aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são o quê? Filhos de Deus. Então, graças a Deus pela vida da igreja. Então, se nós não tivermos cuidado com essa linha tênue, o que vai acontecer? Nós vamos entrar em idolatria. Mas não é uma idolatria da gente adorar uma imagem, mas nós iremos adorar homens. Vamos dizer: oh, fulano de tal é tão especial, Beltrano é tão maravilhoso. Isso são consequências de degradação. O único que deve ser exaltado na vida da igreja é Cristo. Amém. Sabe por quê, irmãos? Que Ele é o cabeça do corpo. Amém. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Amém. Então, graças ao Senhor pela visão que o Senhor tem nos dado durante toda essa era. Amém. Eu acredito que aqueles irmãos veteranos, irmãos que ganharam a visão no princípio da vida da igreja, isso até hoje queima no seu espírito. Porque no meu queima. Eu acredito que deve queimar isso no espírito dos irmãos. Amém. Então, graças ao Senhor por isso. Então, aqui mostra que essa igreja, na verdade, ela não tem muita força. Ela é pouca força. Mas ela tem um segredo. Ela guarda a palavra e não nega o nome. Conheça as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta. Amém. Ou seja, o Senhor não colocou uma janela aberta para nós, Ele colocou uma porta aberta. Eu acho que é um espaço que não tem nem lugar onde fechar nada, está aberto para nós. Amém. Por isso precisamos, irmãos, valorizar isso. Às vezes nós envelhecemos, né? Com o passar do tempo nós envelhecemos, e aí o que acontece? Nós construímos portas e fechamos a bênção de Filadélfia. Como é que eu fecho porta? Quando eu introduzo na igreja o sistema de nicolaítas. Quando é que eu fecho porta? Quando eu introduzo a idolatria na vida da igreja. Então, quando essas coisas são introduzidas na vida da igreja, as portas são fechadas. Por isso que o Senhor diz: conserva, filho, conserva, filha, o que você tem, você já tem. Conserve o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. E às vezes a gente acha: poxa, a vida da igreja, que lugar chato. Eu comecei a cantar ali, comecei a pular, né? Dançar, porque isso revigora o nosso espírito. Amém. Eu estou reunido lá em Estância, né, com alguns irmãos, e são irmãos novos, né? E não tem o frescor que os irmãos têm na vida, o viver normal dos irmãos. Por quê? Porque o Senhor está começando a restaurar aquele grupo de irmãos, levar as verdades para eles, para que eles possam ser edificados e estar nessa linha tênue, que é a linha ortodoxa, que vai nos levar a ser vencedores. Então, se nós sairmos dessa linha ortodoxa, estamos ferrados, irmãos. Vamos ter uma vida da igreja cheia de muitos artifícios, de muitas artimanhas. Como fala aqui em Efésios, vamos ler aqui Efésios 4. Senhor Jesus. Efésios 4, versículo
versículo 10 em diante, fala assim: aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todas as coisas, para encher todas as coisas. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento do santo, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Daí Deus concede homens dons para a igreja, e esses homens dons é para aperfeiçoar outros, para o desempenho do serviço, para a edificação de uma denominação. Não, é para a edificação do corpo de Cristo. Deus não está preocupado com maneira de se agir. Deus não está preocupado com maneira humana de edificar. Deus está preocupado de Ele mesmo edificar a sua igreja, e a Bíblia diz lá em Mateus que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E não prevalecerão no original, não prevalecerão contra a igreja edificada. E essa igreja edificada, ela está sendo edificada sobre a rocha. Então, graças ao Senhor por isso, irmãos. E voltando aqui, né? No versículo 15 fala assim: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado por toda a junta, pelo auxílio de toda a junta, a justa cooperação de cada parte, e efetua seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Mas o versículo 14 fala assim: para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para outro, e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. O homem, a doutrina do homem humana, ela só induz ao erro. Mas aqui no versículo 5 fala: mas seguindo a verdade em amor. Essa verdade está onde? Essa verdade está em Filadélfia. Filadélfia, ela restaurou essa verdade. Ela restaurou a autoridade do Senhor, porque ela tem a chave para abrir e fechar. Ela restaurou o nome e ela restaurou a palavra. Por isso nós precisamos, irmãos, valorizar o que o Espírito está falando para nós. Amém. O Espírito está falando para as igrejas hoje. O Espírito não deixou de falar. Eu acredito que da história da igreja para cá nós já temos mais de 2000 anos, né? E o Espírito ainda continua falando. Amém. E continuará a falar. Amém. Então, o que nós precisamos hoje, irmãos, é estar com o ouvido aguçado. Precisamos estar com o ouvido aguçado. Uma certa vez, eu fui falar um negócio para um determinado irmão, e eu lembro como hoje. O irmão, eu fui falar um assunto, né? E eu fui repreendido naquele dia pelo aquele irmão. E o irmão usou um versículo e disse: irmão, decidi nada a saber, a não ser Jesus Cristo e esse crucificado. Aí eu, é por aí o lugar certo. Essa é a maneira de edificar a igreja. Então, irmãos, nós precisamos ter muito cuidado nessa era final. Precisamos cobrir a nudez uns dos outros. Precisamos ter cuidado uns com os outros. Para quê, irmãos? Para que a gente não quebre essa linha, que essa linha também nos traz a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então nós precisamos ter muito cuidado. Então vamos voltar à leitura de Apocalipse 3. Versículo 9 fala assim: eis que eu farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que farei vir prostrar-se aos seus pés e saber que eu te amei, e saber que eu te amo. O Senhor está falando para nós nessa noite: e saber que eu te amo. Amém. Então o Senhor nos ama, irmãos, e nós precisamos guardar o nome e a palavra.
E aqui fala assim: porque guardaste a palavra da minha perseverança. O que é a palavra da perseverança? Por exemplo, durante tanto tempo na vida da igreja, né? O Senhor tem falado para nós, né, Edvaldo? Né, irmãos? O Senhor tem falado para nós negar a vida da alma. A palavra da perseverança, irmãos, é você levar adiante o sofrimento de Cristo. E essa igreja, assim como Esmirna, a igreja em Filadélfia também tem a capacidade de levar adiante o sofrimento de Cristo. E aqui fala: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da aprovação que há de vir. Ou seja, Deus prometeu a Esmirna, né? Que ela, mesmo passando por sofrimento, né? Foi uma igreja que passou por sofrimento. Mas quando chega em Filadélfia, o Senhor disse que o Senhor ia livrar ela da grande tribulação. Sabe por quê? Porque ela tem guardado a palavra da perseverança. Amém. E essa palavra da perseverança, né? Muitas vezes nós pensamos que é apenas a palavra do ministério, mas a palavra da perseverança é que nós estamos perseverando até o fim. Amém. A Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Salvo de quê, irmãos? Salvo da nossa vida da alma, salvo do nosso conceito doutrinal, salvo de nós mesmos, salvo do nosso... Por exemplo, a Bíblia fala que se alguém edifica com ouro, com prata e com pedras preciosas, né? Esse está edificando bem. Mas muitas vezes a gente quer edificar a igreja com feno, com palha e com madeira. E aí o que acontece? Nós somos salvos também disso, de querer edificar a igreja com feno, com palha e com madeira. Porque o feno, a palha e a madeira vai ser queimado e vai virar cinza. Mas graças ao Senhor, que a Bíblia ainda diz: todavia, esse será salvo por meio do fogo. Então, graças ao Senhor pela vida da igreja. Então aqui fala que essa igreja, ela guarda a palavra da perseverança, né? Também o Senhor guardará da hora da aprovação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. E fala assim: venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus. Ou seja, o vencedor nessa igreja, ele vai ser coluna. Por exemplo, lá em Esmirna, o Senhor prometeu que o nome dele seria como as pedrinhas. E essas pedrinhas agora, ela se juntou e se tornou uma coluna. E essa coluna, para que serve uma coluna? É para sustentar. O Senhor nos chamou para a gente sustentar. Filadélfia é o lugar de sustento. É o lugar onde o Senhor pode sustentar. Amém. Então, irmãos, graças ao Senhor, o Senhor nos deu tal responsabilidade. Amém. Responsabilidade de sustentar. Aí o que acontece? Satanás é doido para derrubar essa coluna. E ao derrubar essa coluna, o que é que vai acontecer? Vai virar ruínas. Então, irmão, nós precisamos a cada dia estar nessa edificação e edificando. Nós estamos nos transformando em pedras preciosas, cada dia mais pedras preciosas, e juntos nós vamos nos tornar uma única coluna que vai sustentar a Nova Jerusalém, que vai sustentar por toda as eras, por todo sempre, que vai sustentar essa linha ortodoxa que eu falei desde o princípio até o fim. Então, é isso que o Senhor está nos sustentando. É que fala assim: ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce dos céus, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, irmãos, que nós possamos de fato, né, a cada dia, nós precisamos estar guardando o que o Senhor tem nos dado. Amém. A vida da igreja, irmãos, às vezes a gente complica tanto. A vida da igreja a gente às vezes complica, mas ela é tão simples. É simples de ser vivida. Sabe por quê? Porque a vida da igreja ela é só vivida no Espírito. Amém.
Fora do Espírito nós não conseguimos viver a vida da igreja. No mínimo, podemos viver uma vida da igreja almática. No mínimo. E se for a vida da igreja almática, o que vai acontecer? Eu vou ter conflito com os irmãos. Eu vou ter contenda com os irmãos. Eu vou perseguir os irmãos. Eu vou, se eu for almático, eu também vou idolatrar um irmão. Mas se eu estiver vivendo e andando no Espírito, eu vou ter uma vida da igreja adequada. Amém. Então o que nós precisamos, irmãos, essa é simples. Se perdermos a simplicidade devida a Cristo, a Bíblia fala que não devemos perder a simplicidade devida a Cristo. Essa simplicidade nós devemos a Cristo. A igreja é simples. O que nós precisamos? Nós cantamos o hino que quão feliz estou no jardim de Deus. Aí você chega no jardim, né? Para que muitas vezes a gente chega no jardim para quê? Vai para chegar e dizer assim: plantinha, ô rosa, cresce, margarida, cresce. Não, irmãos, a gente chega no jardim para apreciar aquilo que está no jardim. E dentro daquela apreciação você vai ver Deus naquele jardim. Então o objetivo da vida da igreja é a gente ver Deus nela. A gente vê Deus nela. Amém. Se você não está conseguindo ver Deus na vida da igreja, nós precisamos voltar e nos arrepender. Precisamos nos voltar e nos arrepender. Porque a vida da igreja é um lugar simples. Amém. Onde nós podemos ter pouca força, guardar o nome e a palavra. Isso é que é de grande importância para nós. Por isso, irmãos, aquele hino fala: quão feliz estou no jardim de Deus. O melhor lugar para se crescer. O maior prazer já visto é da árvore comer. Ou seja, você vai comer de uma árvore e você vai chegar a ver assim: poxa, eu vou comer dessa árvore porque ela tem nutrientes A, nutrientes B, nutrientes C. Você vai ficar dessa maneira? Quando você chega dentro de uma árvore, você está com fome, você vai saborear o que aquela árvore tem para te dar. Então a vida da igreja é como esse jardim que tem nos dado desses frutos para a gente comer, desfrutar desse Cristo maravilhoso. Amém. Desse Cristo rico. Amém. Então, por exemplo, nós fomos convidados para uma festa. Nessa festa, um grande banquete, uma mesa repleta de comidas, comida de toda espécie. E aí eu chego nessa mesa e digo: essa comida aqui tem um nutriente A, essa outra tem nutriente B. Não, irmãos, eu simplesmente, eu sento nessa mesa e desfruto. Amém. Então a vida da igreja é um lugar de desfrute, onde nós podemos desfrutar desse Cristo todo inclusivo que dá vida. Amém. Desse Cristo que para nós é a água da vida, a melhor água mineral que você pode beber, desse Cristo que é o pão da vida, o melhor pão que você pode comer, desse Cristo que é a árvore da vida, que é a videira verdadeira, a melhor uva que nós podemos comer. Por isso, irmão, nós precisamos valorizar o que o Senhor tem nos dado. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E ao vencedor, né? O vencedor, o Senhor vai dar prêmios, né? O Senhor vai dar prêmios, né? Então o que nós precisamos, irmãos, é estar buscando viver para que um dia nós possamos reinar com o Senhor durante esses 1000 anos. Ter o privilégio de reinar com o Senhor, né? Então eu queria concluir, né? Agradecer os irmãos aqui em Cristinápolis, agradecer por essa oportunidade de estar falando da igreja em Filadélfia. Eu creio que eu peguei uma porção muito boa, né? Falar de Filadélfia não é fácil, mas não é fácil, também não é difícil, porque isso é de acordo com o nosso viver, né? O viver da igreja, o viver Filadélfia, né? Filadélfia não é uma denominação com o nome Filadélfia, mas Filadélfia é um viver, né? Então que possamos, irmãos, a cada dia pensar de viver e andar no Espírito. Esse é o segredo. Viver, andar no Espírito.
negando a vida da alma, tomando a cruz e seguindo esse Senhor. Então isso é simples demais. E agora eu quero convidar os irmãos a gente prosseguir junto, né? Não é tão bom, irmãos, a gente prosseguir junto? Será que, poxa, eu quero ser vencedor porque eu tenho um peito mais largo? Muita gente é assim, dessa maneira. Eu quero ser vencedor porque eu sei mais da Bíblia. Irmãos, eu quero ser vencedor junto com os irmãos. Amém. Sabe por quê? Porque a Nova Jerusalém, a Bíblia mostra que ela está situada em quadrado. Por que a Nova Jerusalém está situada em quadrado? Um quadrado tem tamanho diferente? Não, é tudo igual. Todos são iguais. Então, na vida da igreja, todos são iguais. Amém. Se nós mantivermos esse padrão na vida da igreja, todos nós seremos vencedores. Eu não posso ser vencedor e deixar minha esposa para trás. Não posso ser vencedor e deixar meus filhos para trás. Eu quero ser vencedor com eles, né? Então, o vencedor é aquele que... Sabe o que é um vencedor? É aquele que puxa o outro para ser vencedor. Sabe o que é um perdedor? É aquele que começa... O irmão está querendo passar e ele começa a dar uma rasteira. É dessa maneira, um perdedor é assim. Mas os vencedores, ele consegue puxar multidões para reinar com o Senhor. Amém. Mas para isso, irmão, nós precisamos deixar todos os nossos conceitos. Viver e andar no Espírito. Amém. Então, não sei se deu para os irmãos entender, mas essa foi a porção que o Espírito me deu, né? Eu acredito que quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, eu quero concluir novamente orando, né? Agradecendo a Deus pelos irmãos aqui em Cristinápolis, né? Essa oportunidade de gravar aqui em Cristinápolis, junto com os irmãos, né? Agradecer ao irmão Edivaldo, né? Que é um dos irmãos que de frente aqui da igreja. Amém. Agradecer aos irmãos, né? Amém. Por tudo que o Senhor tem feito por nós, que a cada dia a gente possa avançar, irmãos. O segredo da vida da igreja não é retroceder, não é andar de ré como caranguejo, mas é avançar. Amém. Nesses últimos dias o Senhor está nos convidando a avançar. Amém. Então eu quero continuar orando, né? Terminar essa reunião orando. Amém. Senhor Jesus, amém, nessa noite nós queremos te agradecer, Senhor. Amém. O Senhor falou para nós por meio da palavra, amém, falando para nós Filadélfia. Amém. Filadélfia é o amor fraternal. Amém. Filadélfia é o amor entre os irmãos. Amém. Por isso, Senhor, continue edificando as igrejas. Amém. Continue no meio dos candelabros, Senhor. Amém. O Senhor é o único que pode edificar. Amém. Por isso, Senhor, nós te damos a autoridade. Amém. Nós te damos a ousadia do Senhor nos edificar, porque nós somos o teu corpo, Senhor. Abençoe a tua igreja aqui em Cristinápolis. Abençoe as tuas igrejas em Sergipe. Também abençoe, Senhor, esse programa que tem abençoado muitas pessoas. Muitas pessoas têm alcançado o Evangelho por meio desse programa no YouTube. Senhor, abençoe, Senhor, de maneira tal, Senhor, para que nós possamos prosseguir na pregação do Evangelho, na propagação do Evangelho, no viver com os irmãos. Obrigado, Senhor. Senhor Jesus! Aleluia. Louvado seja o Senhor.